Ok. Bom, vamos apresentar mais uma vez nosso amigo taurino, cheio de amor do coração, José Carlos. Gente, o abraço desse homem é caloroso, viu? Ele conecta. E eu tenho certeza que as palavras, né, e a condução dele também farão o mesmo hoje. Então, muito bem-vindo. Estamos felizes aqui com a sua presença hoje. Muito boa noite a todos. Renato, você devia ter começado a gravar antes, que a apresentação da Cláudia foi magnífica, hein? Olha, ela já é candidata aí, hein, a ficar na posição, hein, de apresentadora. Com Não é certeza. não? Eu Com fiz o certeza, né? convite certeiro, né? Sabia que ela dava conta do recado. Você é o cara. É isso Eu aí. sou aprendiz desse Zoom aqui, ainda tem que fazer uma escola, viu? E também quero antes de mais nada, falar boa noite para a Odete, para a Sanelva, para a Sol, para a Dalva, que eu não falei boa noite, eu não consegui falar de todos, mas tá todo mundo boa noite. Bora lá. Maravilha, vamos embora. Meus amigos, lembremos o nosso propósito hoje, né? Que é estarmos aqui reunidos, como a Cláudia bem apresentou, para uma vibração de amor e cura. Para podermos realmente pedirmos por aqueles que amamos, que queremos o bem, os nossos familiares, amigos, parentes, né? É importante que primeiro sejamos gratos do que temos, do que somos, da nossa vida. Como que nós vamos pedir ao grande Pai se nem agradecemos aquilo que nós já temos? Então, vamos agradecer, vamos nos conectar com o Pai, vamos respirar calma e profundamente, oxigenando a nossa circulação sanguínea, nos alimentando da energia do universo, nos alimentando de vida. Fortalecidos agora de dentro do nosso ser, agradecemos. Agradecemos ao Pai, agradecemos ao Criador, agradecemos ao Universo por estarmos aqui com saúde, com paz, com amor, com tudo que nós temos, por estarmos aqui reunidos por esse motivo divino, maravilhoso, que é pedir por alguém, que é pedir a ajuda, que é pedir o socorro. Estamos agora nos fortalecendo, sinta dentro de cada um a chama da vida, a chama trina, que está crescendo, aumentando, pois o nosso amor em sermos gratos, o nosso amor em queremos ajudar, desperta isso em nós. Essa chama que emite uma luz clara, uma luz com vida, ela está aumentando e tomando conta do corpo de cada um. Ela está aumentando cada vez mais, se expandindo. E através dos nossos pensamentos, dos cordões que os nossos pensamentos criam no espaço, está nos interligando.
Sinta essa luz se expandindo de você e indo até todos aqueles que estão aqui reunidos nesse grupo. Essa luz expandindo, ela vai chegando até o outro e vai se tornando maior, mais forte, mais vibrante. Agora temos um grande círculo, uma grande esfera de luz, criada pelo nosso amor, pelo nosso carinho, pela nossa vontade em querer o bem para alguém. Que essa luz que agora nós mesmos conseguimos emanar de nós e criarmos, vamos manter essa luz viva. E assim que eu começar a ler os nomes, vamos imaginar cada um dessas pessoas envolto por essa luz, cada um dessas pessoas, desses amigos, desses parentes, dentro dessa bola, dentro desse grande círculo, iluminados. Também podemos, através do nosso pensamento, que é um cordão que liga até essas pessoas, emanar por esse cordão essa luz, essa energia de amor e cura, até onde as pessoas se encontram, onde se encontra o corpo físico. Vamos começar a ler os nomes. Renato, mesmo os que estão bem de saúde, mas que essa energia que nós aqui construímos pelo nosso amor, pelo nosso carinho, essa energia possa ser emanada, porque a energia, ela só tem vida quando ela flui. Que ela possa fluir pelas nossas casas, pelos nossos trabalhos, pelas casas dos nossos amigos, dos nossos parentes necessitados. Que essa energia, essa luz maravilhosa, nós somos filhos de Deus e temos essa chama trina dentro de nós, que através da nossa gratidão e do nosso amor, nós expandimos essa luz, essa energia, a ponto de torná-la poderosa. Agradecemos, Pai, por podermos estar usando essa energia para o bem. Sintam, relaxem, respirem. Amor, paz, compreensão, ponderação, determinação, cura. Que assim seja. À medida que cada um quiser, pode ir voltando, se recompondo, vindo desse mundo maravilhoso, né? Para o nosso mundo. É isso. E aí, amiga? Tá muda? O microfone está fechado, Cláudia.
Seu microfone está fechado. Ai, desculpa. Muito obrigada, meu querido. Eu gostaria de pedir para o Antônio, meu outro querido amigo, para fazer o agradecimento ao José Carlos, nosso amigo taurino. Falei que ele é taurino com coração cheio de amor, Antônio? É impressionante, Zé Carlos, né? Esse cara, ele é e reflete o amor que ele tem na vida pelas pessoas. Eu posso falar muito de Zé Carlos porque é um cara que, às vezes, nas melhores momentos, ele te abraça com carinho, com uma afetividade que a gente não tem como não sentir o amor que ele deseja por todos nós. Zé, gratitude está muito grato por você existir nesse momento. Foi maravilhosa a sua reflexão. Eu acho que vai trazer para todos nós uma noite muito boa, porque é isso que você é. Você é amor. Você é uma pessoa muito querida e não tem muito o que falar de você. Eu tenho muitas dívidas com você e a maior delas é ter a sua amizade, pode ter certeza. Eu tento ser o melhor amigo possível, seu também. Gratidão mesmo por esse momento maravilhoso. É isso aí, meu amigo. Maravilha. Agradeço, meu amigo, agradeço a Cláudia, ao Renato e a todos que estão escrevendo no chat. É um prazer enorme estar aqui, tá certo? E é sempre buscar ser o que nós somos, buscar o simples em nós mesmos, né? Que tá tudo dentro da gente, é isto. Obrigado. Obrigada mais uma vez, José Carlos. Obrigada, Antônio, né, pelo seu agradecimento. E assim, Zé, só para fechar aqui, Posso chamar o dizer Renato? você vai chamar o Renato, só um minutinho. Mas quero dizer para você que de tudo isso que foi falado, né, quanto você se faz presente. E é isso que é importante, você se faz presente. E aí você vai entender nessa longa jornada que a gente já se vê. Se faz presente. Gratidão, meu amigo. E pode apresentar a pessoa convidada de hoje para esse bate-papo que será tão profundo quanto a sua vibração de hoje. Isso aí. O Instituto Gratitude tem a honra de, né, convidar e trazer, apresentar, né, o ilustre, magnânimo, né, Renato Ferreira. Quando ele escreveu o tema lá, eu lembrei da escola de filosofia, né? Aí eu já quis dar uma cutucadinha nele, assim, né? Eu falei assim, será que só tem esse caminho mesmo, né? Que o tema é ninguém vai ao Pai senão por mim, que é uma passagem que está nos evangelhos, né? Então, hoje nós vamos. Aí o Renato se defendeu, escreveu um monte de coisa lá, falou assim: ó, é um bate-papo. Mas é isso aí, meu amigo. Eu só falei aquilo porque, como nós estamos num grupo que é diverso, existem várias religiões, então surge a pergunta, né? Será que é só aquele caminho mesmo? Tá certo? Vamos tentar tirar as nossas dúvidas e assim descobrir quais são ou só um ou os caminhos que nos levam ao Pai. Com vocês, Renato Ferreira. Bacana. Gratidão, Zé. Gratidão, parabéns pela tua vibração, que foi fantástica. Muito obrigado a cada amigo que está conosco essa noite aqui. Antes de eu entrar no assunto que eu me propus, eu só vou falar um pouquinho para vocês a respeito de cada um que está aqui na sala, né? Não vou citar nomes, não. Não percam essa oportunidade de registrar
na sua mente, de participar, uma hora que for possível, do nosso grupo de WhatsApp, porque cada pessoa que está aqui nessa sala é um ser de luz, é um ser especial. Eu tenho a felicidade de conhecer cada um. 97, 98% eu conheço pessoalmente. Nós temos pessoas aqui do Brasil todo, felizmente. Mas aproveitem, porque aí tem muito amor, tem muita fraternidade, muito conhecimento, né? Esse nosso movimento, né? Ele não é um movimento, vocês podem ver da forma como o José Carlos conduziu, ele não traz um apelo a nenhuma entidade, ele não traz um apelo a nenhuma organização. Nós somos a vibração, né? Nós colocamos, durante essa vibração, o nosso melhor, a nossa energia, para que esses amigos que estão na lista possam estar recebendo esse amor e essa cura. Então, todos que estão aqui na sala, quando tiverem amigos e familiares com alguma diversidade, mandem para nós, porque esse é o nosso servir, esse é o nosso propósito. E depois a gente fica para um bate-papo, porque a grande maioria que está conosco nesses 4 anos e meio são pessoas que estão em busca de evolução, são pessoas que acreditam que 1% melhor que ontem é um caminho, né? Então, aproveitem, tá? Por que que eu decidi falar sobre esse versículo, essa máxima cristã? Como todos sabem, eu já confessei aqui várias vezes, eu idealizo, inclusive, um movimento que a maioria aqui está envolvido, que é o de reunir as tribos, porque eu realmente, hoje, não sou um homem que tem uma religião, e, ao mesmo tempo, eu estou em todas elas. Quem me conhece já me ouviu citando o taoísmo, já ouviram eu citando o Osho, assim como a palestra de gratidão, ela começou com a Tudo Dai Graças, que é outra máxima cristã, né? E um dia, eu toda manhã tenho o hábito de fazer uma pequena meditação, e muitas delas eu acompanho um canal que talvez muitos aqui conheçam, chamado Corvo Seco. Esse canal é um canal onde trazem diariamente reflexões, a maioria orientais, né? E um dia, eu escutando uma delas, o título delas era Todos os caminhos levam a Deus, né? Até nós temos na sociedade o hábito de falar todos os caminhos levam a Roma, né? Porque na época do reinado romano se construíram centenas de quilômetros de estrada e todas elas convergiam para Roma, né? E aí, quando eu escutei é, aquele, aquela reflexão, né, de que todos os caminhos levam a Deus, eu me lembrei então desse versículo de João, capítulo 14, né, onde ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí eu comecei a refletir, eu falei, poxa vida, mas o outro está lá dizendo que todos os caminhos levam a Deus. E eu realmente acredito nisso. Deixa eu estudar um pouco e tentar entender por que eu iria ao Pai apenas através do Cristo, né? E lembrando a todos os amigos que estão vindo, inclusive pela primeira vez, isso é um bate-papo, né? Como o José Carlos lembrou. Então, vocês fiquem à vontade, a Cláudia vai estar de olho aí em quem levantar a mão para fazer pergunta, para trocar um testemunho, para discordar, né? Isso é que vai fazer a nossa noite ser leve e produtiva. Então, bom, vou pesquisar sobre isso. Quando eu escrevi
no Google, né? Todos os caminhos levam a Deus, para poder ver o que tinha de comentário. A primeira frase que aparece ali, quando a gente faz uma pesquisa no Google, eles sempre colocam ali, né, um trechinho de algum comentário, enfim. E estava escrito lá assim, que qualquer um que dissesse que todos os caminhos levam a Deus seria falso, seria uma religião falsa. A hora que eu li aquilo, achei aquilo tão forte, sabe? E, infelizmente, é uma realidade mesmo, né? Existem muitas filosofias, muitas crenças, muitas religiões, enfim, que acreditam que se você não pensar exatamente como ele pensa, que você está no caminho errado, que isso é falso, enfim. E eu fico indignado quando eu começo a pensar na diversidade de 8 bilhões de habitantes desse planeta, dos grandes homens que eu conheço, que são budistas, cristãos, maometanos, hinduístas, muçulmanos, enfim, pessoas grandes, pessoas de valor, pessoas de servir, pessoas que defendem a sua crença, né? Com unhas e dentes. Eu falo, essas pessoas não são falsas, elas só têm uma nova forma de enxergar, né? E aí eu comecei, então, a dizer para mim mesmo, Renato, você precisa levar isso para o grupo, né? Precisa conversar com o grupo, escutar, inclusive, eu estou vendo que nós temos hoje aqui empresários, terapeutas, filósofos, enfim. Então, vamos conversar um pouco e entender essa diversidade e como é possível, né, que todos os caminhos levem a Deus. Eu quero iniciar, antes de mais nada, fazendo para vocês uma oração que eu escrevi de uma forma ecumênica, tá? Para que todos possam, inclusive, entender realmente o propósito dessa egrégora, dessa nossa reunião. Senhor da vida, fonte de toda luz, amor e sabedoria, nos reunimos aqui como irmãos e irmãs, cada um com sua fé, sua história, sua busca. Que o teu espírito de paz nos envolva, que nossos corações estejam abertos ao diálogo e que possamos enxergar nas diferenças a riqueza da tua presença em cada caminho sincero. Que a verdade nos una, que o amor nos guie e que cada palavra dita hoje seja semente de compreensão, de respeito e de esperança. Amém. Axé. Shalom. Salam. Namastê. Bom, sabemos também que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Deixa eu pôr isso aqui numa forma. Vocês estão enxergando a tela ali no fundo? Sim. Não tem almoço grátis, né? Quando. Não é, Zé? Não tem. Isso é, isso é da economia. A economia que fala não tem almoço grátis, pô. Mas é uma verdade, não é? Quando alguém te entrega alguma coisa dizendo que está entregando de graça, a única coisa verdadeiramente gratuita que eu conheço é a nossa egrégora. Mesmo assim, o tempo, né, de cada um é um tempo muito caro, né? Então, aqueles que se propõem a ficar aqui conosco praticamente 2 horas, né, doando o seu tempo, estão pagando, né, um valor muito alto. Mas eh, quando a gente for refletir sobre essa máxima, né? Se não entendermos que realmente
se não houver uma reforma íntima, se não houver uma proposição muito forte de fazer mudanças, Jesus, falando de forma ecumênica, é talvez um dos maiores, né, na concepção dos cristãos, ou maior, né? Mas certamente eu nunca conversei com um religioso que não reconhecesse, né, que Cristo é um arquétipo do homem ideal, né? Em termos de dignidade, de pureza, de divindade, enfim. Qualquer um que queira seguir o caminho dele, ou seguir qualquer caminho que vá levar ao Pai, vai precisar de fazer essas reformas todas. E olha, fazem muitos anos, eu posso dizer para vocês que mais de 30 anos atrás, eu estava naquela época numa casa espírita e me recomendaram lá um livro chamado Reforma Íntima. E quando eu li aquele livro, parecia que o livro havia sido escrito para mim, porque ele o tempo todo dizia que a responsabilidade, né, não a culpa, é muito diferente. A responsabilidade por tudo na nossa vida, ela é literalmente nossa, né? E nós estamos aí numa sociedade que foi educada a achar que a culpa é do governo, a culpa é do demônio, a culpa é do seu vizinho, enfim. Se nós, e eu, olha, li esse livro há mais de 30 anos atrás e tenho certeza que até o final da minha vida ainda estarei buscando, né, fazer essa reforma e me tornar digno de poder entrar nesse caminho aí de ser, né, a verdade e a vida, né? Então, a primeira, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é uma visão sobre esse tema das escolas iniciáticas, né? Como a maçonaria, a Rosa Cruz, a eubiose. Essas são escolas que a maioria delas não segue uma religião especificamente, né? Muitas delas têm o Evangelho de Cristo como uma grande fonte de referência, né? Mas, por exemplo, a maçonaria, para ela, o Pai representa o princípio supremo, a fonte divina, o infinito. A eubiose vê o Cristo como uma centelha divina interior. Eu não vou ficar, obviamente, me alongando, porque tem muita coisa para percorrermos, mas me coloco à disposição de qualquer um de vocês que queira falar sobre. E a Rosa Cruz tem várias ramificações, tá? Mas, no geral, ela vê o caminho como o despertar do Cristo interno, tá? Muitas vertentes da Rosa Cruz, inclusive, estuda Cristo como nossa consciência, tá? Então, você pode estar certo que qualquer uma dessas escolas que você for seguir, ele vai pegar um versículo como esse e vai mostrar para você que o Cristo, que é o ungido, né? Ele, não o homem Jesus, né? Mas a consciência crística, ela é o caminho, a verdade e a vida. E aí, para você chegar até o caminho e a verdade e a vida, tem que ser pelo Christos. Por quê? Porque tem que ser através da tua consciência, do teu Cristo interno, das tuas mudanças verdadeiras interiores, né? A forma como a igreja coloca não está correta? Está correta.
está correta como a igreja coloca, seja ela protestante, católica, evangélica, está correta como o tal coloca, né? Quando nós conseguirmos entender que o ideal de verdade, de vida, de criação, para ele ser alcançado, precisa, antes de mais nada, de nós termos a coragem de conversar com o nosso Cristo interno e de promover essas mudanças no nosso dia a dia, nas nossas ações, né? Aliás, eu vou fazer igual aquele pessoalzinho do YouTube que para e pede para curtir, né? Eu vou dizer para vocês, compartilhem a nossa egrégora, porque não é fácil vir toda quarta-feira, a gente sabe disso. Todo mundo tem família, tem compromissos, tem cursos, enfim. Mas se você compartilhar, amanhã você não pode vir, um amigo seu vem e a gente continua, né, fortalecendo essa energia de amor e de cura, essa busca nossa de aprender a servir melhor, tá? Bom, então passamos aqui. Renato, só um minutinho. O Sim, Darley, ele comentou aqui no chat, e aí eu não sei como é a primeira vez dele, se ele queria também se colocar, ou se ele quer que eu leia. Cadê o Darley? Darley, você gostaria de... eu Ele posso. colocou, se entendermos que o caminho... Você gostaria de falar, Darley? Você está mutado. Seu telefone, o seu microfone está fechado. Eu acho que ele Toca. estava pedindo para você ler, Cláudio. Se entendermos que o caminho que Jesus menciona não é apenas uma religião, mas um modo de viver com amor, verdade, entrega e paixão, então qualquer pessoa que trilha esse caminho de valores, mesmo sem nomeá-lo como Cristo, estaria se aproximando de Deus. Perfeito. É essa mesma linha de raciocínio que eu estou procurando trazer. Perfeito. Isso aí. Eu chamei atenção porque de repente ele quer falar também, né? E aí tem o react aqui, é só você levantar a mãozinha também, e aí você pode conversar direto com o Renato. E se tiver alguma dificuldade, se tocar na tela do seu telefone, aparece o seu microfoninho lá, ou eu consigo desmutar ele, não consigo, Renato? Ou não? Não, você consegue Não? mutar, mas desmutar só eu Tá bom. tá? Então, fica à Obrigado, vontade. Darley. Obrigado pela participação aí. Obrigada. Então, vamos lá. Agora deixa eu voltar então nos compartilhamentos aqui e vamos ver os filósofos clássicos, tá? Sócrates, com a máxima do conhece a ti mesmo, né? Sócrates, ele via a busca pela verdade interior como o caminho para uma vida virtuosa. Platão, idealizador do mundo das ideias e da busca pela luz, ele dizia que o ser humano precisa se voltar para a luz da verdade, que se aproxima da ideia de Jesus como aquele que revela a realidade superior. Então, quem acompanhou um pouquinho de Platão e do mito da caverna, né, ele procurava nos mostrar que a realidade não era bem aquilo que estávamos enxergando, né, e que para encontrar a verdade nós precisávamos quebrar os grilhões que nos prendiam, né, e ir para a luz para poder estar encontrando realmente a verdade. E Aristóteles, né, a vida virtuosa como meio de realização. Aristóteles ficou muito conhecido pela busca da eudaimonia, que é a felicidade plena através da virtude, né? Então, dentro das escolas filosóficas, né, todos eles, lá muitos anos antes até da vinda de Cristo, já procuravam, né, nos levar para o caminho do autoconhecimento,
o caminho de romper paradigmas para poder estar indo para a luz e no caminho da virtude, né? Então, cada vez que nós formos estudar um pouquinho mais, a gente vai ter uma real sensação de estar sendo repetitivo, né? Porque uma máxima como essa, um ser como Jesus, tudo que foi escrito, né, por seus discípulos, principalmente por João, Marcos, Tadeu, não, Mateus, me ajude que está faltando Lucas, Lucas. Tiago, Lucas, Mas os quatro Lucas, João, Mateus e, e agora eu também me perdi. E Marcos. Marcos. Marcos, E Marcos, Marcos, justamente, e né? Marcos. Todas elas têm reflexões, né? Você pega uma frase qualquer, né? Como eu havia dito lá da palestra, tudo dai graças, né? Se você pega só essa frase e se aprofunda filosoficamente nela, nós ficaríamos uma noite inteira conversando e procurando entender que mudanças nós precisaríamos fazer para realmente a tudo dar graças, né? Então, hoje, vamos tentar conversar e entender o que precisamos fazer para nos tornarmos amanhã o caminho, a verdade e a vida. Espera aí que eu apertei aqui o lugar errado, né? Aqui. Deixa eu compartilhar outra tela, porque agora eu quero passar para vocês os líderes e pensadores espirituais. Então, um deles, cristão, Allan Kardec, ou a doutrina espírita, né? No espiritismo, eles têm Jesus como guia e modelo moral da humanidade. Então, foi aquilo que eu falei para vocês no início da noite, né? Jesus é um arquétipo, né, de moral, de bondade, enfim, e assim o espiritismo o vê ou estuda. Quando ele usa a expressão de ir ao Pai, ele procura elevar, né, elevar-se moralmente e espiritualmente. Então, é o que eu tenho, né, procurado passar para vocês, para podermos ascender ao Pai, ao Criador, à divindade, enfim. Se nós não nos elevarmos moral e espiritualmente, o caminho vai ser tortuoso. A verdade e a vida passam pelo amor, pela caridade e pela reforma íntima. Tá? Vamos lá. O budismo, tá? O nobre caminho óctuplo, que foi baseado nele, né, que o Buda procura nos conduzir ao fim do sofrimento. O Buda propõe transformação interior, a verdade é vivenciada e a vida plena é o despertar espiritual. Quem conhece um pouco da história de Siddhartha Gautama, né? Porque Buda não é nome de ninguém, né? Buda tem o mesmo significado que Cristo, né? Buda é o ungido ou iluminado, né? E Siddhartha Gautama, para quem não sabe, ele era um príncipe muito rico, casado, tinha um filho, até que um dia ele conseguiu sair do palácio. E o pai dele, temendo que ele descobrisse, né, as mazelas do mundo, deixava ele e a família presos dentro daquela cidade, dentro daquele palácio. E um dia ele escapou e conseguiu. Infelizmente, se deparou com uma pessoa. Acho que nós temos alguém com o microfone aberto, aí, Cláudia. Eu já vi que a Sol levantou a mão, já dou uma atenção para você, Sol. Só finalizando essa historinha, né? Então, o Siddhartha Gautama ficou inconformado de ver uma pessoa doente, porque lá onde ele vivia
a doença não existia. Depois ele viu um enterro, né? E aí quis entender. Bom, antes do enterro ele viu uma pessoa idosa, né? E aí queria entender como que o homem chegava, né, naquele nível de velhice, né, com aquele sofrimento arqueado. Depois viu uma pessoa morta. Enfim, essas coisas elas podem ser até figuras de linguagem, né? Mas fez com que esse homem abandonasse a sua família, fosse meditar embaixo de uma árvore por um período longo, para poder encontrar a resposta do que ele poderia fazer para livrar a humanidade desse sofrimento. Quem está contando isso para vocês não é um expert em budismo, tá? Mas até onde eu saiba, uma senhora vendo que ele estava ali, quase morrendo já por estar meditando por um período muito longo sem se alimentar, ela conseguiu colocar um pouco de arroz na boca dele e ele se alimentou e entendeu então que a resposta que ele procurava era o caminho do meio. Então, não adiantaria, né, ele morrer meditando, porque ele aí não ia ensinar nada para ninguém, né? Também não adiantaria ele viver na opulência, dentro lá do palácio, porque também não conheceria a verdade da vida e não poderia servir, né? Então, daí nasceu o caminho do meio do budismo. Sol, por favor. É uma fala bem assim, é o coração falando, tá? Mas quando a gente fala desse ser crístico e o ser búdico, né? Se a gente pensar na etimologia dessas duas palavras, o crístico, né? Que está na crista, a nossa essência espiritual, que na realidade não é paz, é a busca dela. Como exemplo, Jesus Cristo, né? Se a gente pensar, é uma figura como é a gente pensar no amor incondicional. Porque as situações que ele foi passando, como é amar de verdade. E como é usar esse exemplo na vida da gente? A gente entender o que o outro está passando e ele e por que se comporta de tal maneira e faz com que a gente não deixe de amar o amor incondicional. E o ser búdico, ele está lá um pouquinho porque a etimologia da palavra que é paz. Justamente é quando você passa desse movimento crístico e passa para uma essência búdica, que já entendi. E aí ela vem com o significado do silêncio, né? Já entendi. Tá tudo. E aí chega no paraíso na Terra, né? Porque a gente vê várias vertentes do budismo que traz essa fala do paraíso na Terra, que é justamente isso. O ser crístico é esse que caminha para e a paz, ela é o desafio, porque você tem que amar incondicionalmente. E aí quando você vê que está tudo, né? Eu achei muito interessante que eu estou num condomínio que ele foi criado pela eubiose, né? E com as pessoas que compraram, porque aqui é considerado uma terra sagrada, e as pessoas que compraram foi para proteger essa terra. Só que as pessoas que compraram muitos deles faleceram, e seus herdeiros não seguiram a eubiose. E por isso que eu estou aqui, porque senão não ia estar. Mas é interessante, porque tem uma casa muito simpática aqui no subsolo. As pessoas se encontram no final de semana para estudar filosofia e justamente esse ser búdico, né? É muito interessante quando a igreja, não é a igreja, mas o templo da eubiose é aquele ego esbaforido, né? Não, tem que ser assim, tem que ser assado, né? E num lugar clandestino existe o grupo falando de paz de verdade, né? Sem ego. Então, como é esse movimento da gente, né? De ser crístico e ser búdico, né? E ainda o ego que movimenta tudo isso
para a gente buscar esse amor incondicional a todo momento, né? Como é de verdade, a gente fala, não, eu acredito no ser humano, todos têm a essência de luz, esse ser crístico está aqui dentro. E para se transformar num ser búdico, né, que é um pouco mais adiante, na minha interpretação, que é esse movimento de paz. Ai, agora já entendi. É isso, gratidão. Pessoal, aproveita que tem alguns amigos novos aí, e a Sol está em São Lourenço, Minas Gerais. Fala um pouquinho do seu movimento, só para que as pessoas saibam das pessoas valorosas que nós temos junto conosco. Fala um pouquinho, Sol. Na realidade, né, eu aposentei como servidora pública eu peguei. A escola é o grande laboratório da vida da gente, né? A sociedade, a gente fala do que dentro da escola, de valores em que a sociedade hipócrita faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E como é de verdade tirar a essência, a nata de tudo que a gente quer trabalhar dentro da escola, né? E trazer para fora. Então, a ideia foi fortalecer aquilo que já acontece lá dentro. E aí eu criei a empresa Projeto Estação Terra, que a gente cria projetos. Tanto projetos individuais, que a gente fala de um sonho por um sonho, e coletivos, como trabalhos que a gente faz com a comunidade, faz uns mutirões para a gente fazer algumas transformações. Porque essa questão do autocuidado, o cuidado com o outro e o cuidado com o ambiente, né? Então, como é esse movimento? E São Lourenço é considerada a capital espiritual do mundo, né? A eubiose, ela faz questão de colocar. Hoje, eu estou num pedacinho que foi... que Soledade de Minas, ele foi a cidade tem 77 anos só. Esse 77 também é mágico. Que era de São Lourenço. Agora é um município independente. Que eu estou na divisa aqui. É um condomínio que fica bem na divisa de São Lourenço com Soledade. Eu estou mais perto do centro de São Lourenço do que do centro de Soledade, que é uma cidadezinha minúscula, mas encantadora, né? Então, a ideia é como a gente conecta as pessoas, conhecendo, fortalecendo, tanto um trabalho individual, como os coletivos, né? Transformar uma praça, por exemplo, e isso a gente vai criando os grupos para falar sobre autoconhecimento, autocuidado, né? E isso vai reverberando para o cuidar do outro, para o cuidar do ambiente. Assim vai. Gratidão. Gratidão por estar conosco. Renata, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, já que teve essa. Não seria bem uma pergunta, eu gostaria que você colocasse aqui do seu ponto de vista, das suas experiências, dos seus estudos, porque desde que você começou a sua fala, a palavra verdade está presente aí, né? Em quase todos os trechos, se não todos os trechos. E quando chega no budismo, ele percebe que ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser experimentada, ela precisa ser vivida. E aí eu pergunto para você, né? Que verdade, como é que a gente sabe que a gente está vivendo essa verdade? Que verdade é essa que a gente tem que alcançar para chegar ao Pai ou para viver, né, nessa materialidade que nos é apresentada, da forma nos é apresentada, e que nos deixa, às vezes, tão radiante de saber que existem muitas coisas boas, né, no mundo, mais coisas boas do que ruins, mas existem coisas também que não estão de acordo, né, com as nossas virtudes, com os nossos valores, né? Que verdade é essa? Como que a gente vivencia essa verdade no seu ponto de vista? Olha, para mim, vivenciar essa verdade é uma busca. É uma busca. Todos os dias eu busco vivenciá-la e descubro que menti um pouquinho, né?
às vezes a gente mente um pocão, né? Encontrar essa verdade é encontrar o reino dos céus, é elevar a sua moral espiritualmente. Mas, para mim, o que norteia toda essa busca, né, é muito comum hoje as pessoas falarem, eu sou um buscador, né? O que a gente busca, na verdade, não é descobrir como é que é a carinha de Deus, se o universo é finito ou se ele não é finito, né? O que a gente busca, na verdade, é descobrir quem somos nós mesmos. Que a gente acha que sabe, no dia seguinte se descobre que tudo que sei é que nada sei, né? Então, o exercício da humildade, de entender nossa limitação, o nosso, o nosso lugar nessa fila, que é uma fila longa, ou melhor, vou usar a figura de uma escada, né? O nosso lugar nessa escada, que é uma distância muito grande a ser percorrida, mas é isso na minha visão, é isso o significado da vida, né? Eu não acredito que somos um corpo que recebe uma alma, eu acredito que somos uma alma que utiliza um corpo para viver essa experiência, né? Para poder chegar a ser um avatar, a ser um Cristo, a ser um Buda, enfim. É muito chão a ser percorrido. É muito chão. Eu uma vez levei uma dura de um professor de que um Cristo é inalcançável, né? Ele, vamos assim dizer, já nasceu pronto, né? Eu, na minha ignorância, sonho que daqui a 777 encarnações eu possa chegar a ser um ser crístico, né? Não importa se vai ser no período de não sei quando lá, né? Mas vou dar um passo, né? Então, é muito bonito a gente falar de reencarnação. Mas qual vai ser a utilidade dela se você realmente não acreditar que você evolui pelo menos 1% a cada uma delas, né? Então, Cláudia, para não, né, não me alongar demais, a verdade para mim ainda é uma busca, né? Creio até que uma busca eterna, né? Mas que, ironicamente, né, foi colocado como aquela isca na ponta da vara, assim que você vai atrás dela e ela vai andando junto, né? Eu acho que isso foi colocado para acelerar a nossa evolução, né? A verdade é infinita, e infinita é a busca da verdade, Perfeito. não Isso. é? E aí, eu Bacana, acho que a né? gente já tem Cristo em nós, né? Que é uma consciência, na minha forma de ver. Acho que a gente já tem Cristo em nós quando a gente fala assim: eu busco essa verdade, mas eu vejo que eu me atropelo todo dia. Aí eu uso da minha astúcia, do meu jeitinho, para burlar algumas coisas. Eu acho que você falou de uma forma que é mesmo. E o reino dos céus também está aqui dentro de nós, está mais perto do que a gente pensa, está dentro. Sim. Agora, o José, você quer prosseguir ou o Não, José pode conversar sim, com sim. você? Pode Vou pôr o colocar o José, José. depois a gente segue. Tá bom. Você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Normalmente, o dito popular diz assim, ó, três coisas que não discute, né? Política, futebol e religião, né? Uhum. E, de um certo modo, todas elas estão sempre discutindo. O pessoal está sempre discutindo sobre futebol, sempre sobre política, sempre sobre religião. Mas dentro do tema que você trouxe, abordou, é, o que o Darley escreveu aí, até pus um joinha, é bem o que eu penso também. Eu conheço pessoas que não são de religião nenhuma. E são pessoas que só praticam o bem, só faz as coisas boas, só. Você vê que a pessoa não tem maldade, não tem nada e faz tudo bem.
Pô, mas e aí? Então quer dizer que ele não está no caminho? Porque ele não tem uma religião? Você percebe? Então, eu penso muito nisso. E o que eu hoje, né, imagino, ou na minha compreensão, é que as religiões são os meios, todas elas vão levar lá, tá certo? Todas elas mostram o caminho. E o caminho é simples. O caminho é simples. Amor, servir, fazer para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você, tudo dentro das leis. É as leis, só seguir as leis. É simples. Não quer dizer que é fácil. Simples é uma coisa, fácil é outra. Mesma coisa, você quer se tornar um Cristo? Cara, é simples, mas não é fácil. Porque você vai ser testado não é a cada dia, a cada instante. E a hora que a gente é testado a cada instante, né, como a Cláudia acabou de falar, cadê o seu Cristo dentro de você? Ah, ele dormiu, ele está dormindo. Então agora os ventos vão fazer as coisas, as águas, as emoções vão fazer as coisas e vai virar tudo na vida. Pois é. Então não é fácil, mas é simples. E até a mitologia já falava lá atrás. Pô, se a gente quiser guardar alguma coisa para o homem não encontrar, onde que a gente guarda? Onde que a gente esconde? Dentro Dentro dele. Cara, e a gente está procurando tudo fora. A gente sai procurando nos livros, sai procurando na história de alguém. Eu vou ler a história. Ó, livro é a história de alguém. Ah, eu vou ler a história do fulano, do ciclano, do beltrano, que aí eu vou aprender. Não, você vai fazer um paralelo. Mas se a gente conseguir realmente entrar e olhar para dentro de nós, está tudo dentro da gente. Tá certo? Então, é simples. Às vezes, eu percebo que as religiões, até mesmo a filosofia, ela vai dogmatizando as coisas. Ela começa simples, depois ela começa a dogmatizar. E o que não deveria, né? Não deveria. Mas se você for analisar as falas, as ações, as coisas, às vezes eu tenho. A minha percepção é que algumas coisas que falam, não dogmatizamos, mas você percebe que está sendo dogmatizado. É? Mas é super simples. É buscar de dentro da gente, o amor está dentro da gente, a chama divina que cada um tem está dentro da gente. Eu não pego a sua chama, não pego a chama da Cláudia, não pego a chama do Darley, não pego a chama de ninguém. A minha chama é a minha chama. Se eu consigo, através do meu sentimento de gratidão, de amor e de respeito, tudo, inflar e fazer essa chama crescer, é mérito meu. Percebe? Agora, se eu consigo fazer ela crescer meia horinha enquanto nós estamos fazendo uma vibração e depois o resto do dia está apagada e eu fazendo um monte de coisa errada, também é mérito meu. Eu vou colher tudo isso depois. Percebe? Mas eu diria o seguinte: o caminho lá para o nosso pai, o ponto para lá, mas não sei para que lado que ele está. De repente ele está aqui, entendeu? Mas a gente subentendeu que é lá para cima, né? É através da atitude. Independe da religião, tá certo? No meu entender. A religião, por que um se dá numa religião e não se dá na outra? Porque a forma que aquele pastor, ou aquele instrutor, aquele mentor, aquele fala, que atrai a pessoa. A pessoa se dá mais com aquilo. É simples assim. Lógico, você pode ter um pastor, um instrutor, um mentor, um padre que que fala, mas não faz. E aí, simplesmente, a hora que você descobrir que ele não faz, você fala assim, nossa, ele era perverso, ele era do mal. Isso acontece, porque é ser humano, né? Mas eu diria que a as, Solange a- falou, ele as, está muito preso ao ego ainda. então, as linhas de religião, elas existem e devem coexistir em função do quê? De afeto, de proximidade, de a pessoa se identificar com aquilo. Então, acabou, ele nasceu no meio de uma religião evangélica. Cara, mas você está praticando amor, carinho, bondade? Tá perfeito. Ele nasceu no meio da quimbanda, da umbanda, do candomblé. Não importa, você está praticando amor, carinho, bondade, tá no caminho.
Você entendeu? Não é só porque é essa religião que é o mais, the best. Não é assim que funciona. No meu entender, tá Uhum. certo? É isso. Gratidão. Denis? Agora, direto da Suíça, né? Ele vai ter que te provocar um pouquinho. Ele Obrigada, Zé. ele está parecendo um artista de cinema, viu? Suíço. Cara, além de feliz e alegre, eu me sinto bonito e charmoso. Você acha que eu não estou voando nessa vida? É assim que tem que se sentir, só alegria. O caminho, a verdade e a vida é minha, né? Então, logo, eu só vou chegar ao Pai se for por mim. E aí eu Exato. quero fazer a pergunta para você, nesse sentido. Você acredita que você é imagem e semelhança de Deus? Vamos lá. Uma pergunta interessante. Eu não tenho uma forma para Deus, porque, para mim, o todo é Deus. O todo. Tá? Então, se for olhar por esse lado, eu não sou a imagem e semelhança de Deus, não. Mas eu busco ser uma centelha divina. E como centelha divina, potencialmente, eu tenho o potencial divino dentro de mim. E aí entra em todo esse trabalho que estamos falando aqui, de reforma íntima, de superação do ego, de verdade, de justiça, né? Então, o que eu posso te dizer é que não vejo formas para Deus, né? E vejo que a imagem e semelhança que eu busco é poder ser uma centelha divina e, com esse potencial divino, ser trabalhado para um dia retornar à casa do Pai, né? Que é voltar a essa fonte criadora. Não, ótimo. A referência que você trouxe de Deus, você respondeu que você é imagem e semelhança. Você só mudou a maneira de como algumas pessoas entendem, como você falou, imagem e semelhança dentro de uma referência divina material de pessoa. Você trouxe a sua referência de Deus como um todo. Logo, você faz parte desse todo. Como você é potencial, você é a imagem e semelhança do Deus que você tem dentro de você, como você tem de referência. Seguindo essa linha de raciocínio, quando fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, e você trouxe lá no início, eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. Quando falam em todos os caminhos, não estão falando do caminho meu, nem do Tadeu, nem do Darley, nem da Cláudia, não está falando do religião tal, do fulano de tal, de budismo. Dentro do meu entendimento, eu quero trazer isso para você, ok? Está falando o quê? Existe todos esses caminhos, onde todas essas maneiras que as pessoas, onde cada um fica mais à vontade, que vai seguir o seu próprio caminho para ele mesmo chegar a Deus, ao Pai. Logo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem como você seguir todos os caminhos. Não tem como eu levar você ao seu Pai. Não tem como eu levar você ao seu Deus. É você que vai levar. Então, quando fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, está falando de você. Não tem como você seguir outros caminhos. Não tem como você ir por outros caminhos a não ser por você mesmo. Até porque, como você é imagem e semelhança, como você é potência de uma centelha divina, você só vai alcançar através de você mesmo. Logo, você é o caminho, a verdade e a vida, e não vai chegar ao Pai a não ser por você. Então, essa é a máxima interna, principalmente quando traz João falando sobre esse versículo. Agora, você vai, como você falou, você vai pelo budismo, você não precisa ir nem por uma religião, como o Darley falou e o Zé falou também. Não tem necessidade. Mas ele tem necessidade do quê? Só dele. Ele tem, se ele não for, se ele não seguir,
se ele não praticar as boas ações, como o Zé falou, se não for por ele. Não, eu não tenho como praticar boas ações e levar o Zé ao Pai. Eu não tenho. É impossível. Então, Me é dentro disso que eu me gostaria. permite uma observação em cima do que você colocou. Por favor, é isso que eu Pode, quero. pode ser até que você tenha dito a mesma coisa e eu interpretei diferente, enfim. Eu continuo afirmando que todos os caminhos levam a Deus, olhando pela ótica de assim, o que são todos os caminhos? O meu caminho, o seu caminho, o caminho da Solange, o caminho da Odete, todos os caminhos. Não significa que eu olhe para frente e tem lá 355 caminhos, eu vou escolher qualquer. Não. O caminho que eu decidi percorrer, seja eu cristão, budista, muçulmano, enfim, o caminho que decidi percorrer, seja eu materialista, espiritualista, cientista, né? Tem gente que acha que ser cientista é ser ateu, né? Tem gente que acha que ser ateu é não ter princípios religiosos, né? Enfim. Então, são N caminhos, mas que, se você buscar essa imagem e semelhança de Deus que você comentou, que para mim é a centelha potencial que nós temos dentro da gente. Para alcançar, então, a fonte criadora, o princípio maior do universo, porque, assim, eu às vezes me acho tão, desculpa a expressão, meus amigos, às vezes eu me acho tão idiota, querendo entender a complexidade do universo, do divino, de um Deus, porque isso está tão longe. É a mesma coisa que a gente pega aqui um celular, né? E eu falo agora com a minha filha que está lá no Piauí e vendo o rostinho dela aqui, né? Eu não sei como isso funciona, a física quântica que tem por trás disso aqui, como que navega essa imagem por 3.000 quilômetros e o som ao mesmo. Mas eu uso, né? Eu faço uso disso. Então, eu não sei, rapaz. Eu não sei como funciona a divindade, a complexidade desses múltiplos universos. Eu não sei. Eu só sei que eu tenho que elevar minha moral, trabalhar o meu princípio, né, a minha centelha divina, para encontrar minha verdade, para quem sabe, talvez, né, em algum momento dessa escala evolutiva, eu tenha ferramentas para poder entender algo que é tão complexo, que é tão grande, enfim. É isso, Denis, o meu ponto de vista. Não, tranquilo, você falou a mesma coisa que eu de outra maneira. Quando você fala todos os caminhos, se você traz para mim, para todas as pessoas que estão aqui, todos nós chegaremos, mas no individual. Sim, sim, Não, sem sombra de dúvida. então é a mesma coisa no sentido que eu falei, né? Perfeito. Quando falo eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque você não vai chegar ao Pai se não for por você mesmo, né? E não por outros. Agora, eu vou chegar pelo meu caminho, você pelo seu. Então, nesse sentido, todos os caminhos que estão aqui, sim, mas não no sentido externo, onde você pode trilhar o caminho de outro para chegar ao Pai. É isso. Se Valeu, eu e o obrigado. Pai somos um, se ele é o caminho, a verdade e a vida, eu Mas também, né? aí é figurativo, né, Renato? Tem que pensar o seguinte: o caminho é o caminho do amor, é o caminho do servir. Ó, o Renato pelo caminho dele, o Denis pelo caminho dele e o Zé pelo caminho dele. Peraí, mas se nossos caminhos não forem pelo amor, pelo servir, pela caridade, não é o caminho adequado, não, irmãozinho. Olá, O olá. Rubão quer falar. Nós temos o Tadeu,
né, para falar, e eu vi que o Rubens e a Tereza, o Rubens também está com a mão levantadinha lá. Só um Tá? minutinho então, tá? Porque eu sou aprendiz do negócio aqui. Tranquilo, O Zé tranquilo. entrou na fala, eu quis colocar ele, aí coloquei o Rubens, mas antes tem o Tadeu, Isso. né? E também eu ia falar que eu vou colocar o Darley daqui a pouco. Então, vou colocar o Tadeu, depois o O Rubens, Rubens, né? isso. E aí o Zé, desculpa, Zé, porque eu fiquei meio assim, ó, agitada aqui com o negócio, que eu não tô acostumada, tá bom? E todo mundo, tá bom? Calma aí. Maravilha. Já concluiu, Zé? Beleza. Denis também? Então tá bom. Vou passar para o Tadeu, que é lá, ele é importado do interior de Minas também, não é Minas? Eu estou junto com a Sol aqui, a gente faz dança circular junto, se encontra de vez em quando, nos encontramos ontem no estudo de um livro aí virtualmente, Aí, a que gente está bacana. no mesmo cantinho aqui. Legal. A gente está falando muito assim de que todos os caminhos, né, convergem para o mesmo ponto. Então, deixa eu contar uma história para vocês. Teve uma pessoa, né, um ancião que se chamava Azita. Ele foi visitar uma criança que nasceu e essa criança se chamava Siddhartha Gautama. Aí ele começou a chorar, né, lá quando ele viu a criança e o pai, né, da criança, que era um imperador lá na época, falou por que ele estava chorando. Ele falou assim: essa é uma pessoa iluminada e eu estou chorando porque eu não vou vê-la, né, os ensinamentos que ela vai trazer para a humanidade. Tá, ok. Então essa é uma história. Aí a segunda é que uma criança, depois de 7 dias, ela ia ser apresentada para a comunidade, como era feito, né, entre os judeus. E aí tinha o Simeão, que quando viu essa criança também começou a chorar. O pai dele perguntou, né, o porquê do choro. Ele falou: é uma pessoa, um ser iluminado que vem, né, e eu não vou viver bastante para acompanhar os ensinamentos dele e tal. Então, esse segundo bebê era Yeshua, que depois foi traduzido, né, para o grego como Lesos e depois para o português como Jesus. E a primeira história lá, o Siddhartha Gautama, é Buda. Então, tipo assim, quando a gente busca conhecimentos e um caminho, a gente tem que desvincular essa imagem que a gente faz do iluminado, sabe? Colocar a pessoa lá no alto e a gente aqui embaixo. Tipo assim, eu não tenho, né, recursos, eu não tenho como chegar lá. Então, o Buda, ele foi um humano como nós, né? Então, ele tinha a essência divina, eu também tenho a essência búdica, né? Buda tinha a essência búdica, eu também tenho a essência búdica. Aí, a gente acha que ele já nasceu iluminado? Não. Ele, durante, acho que 23 anos, ele andou, né, através de conhecimentos, de gurus, tentando, né, aprender, tentando conhecer a si mesmo, conhecer as leis do universo, para ele se iluminar, né? Aí depois disso, se ele sentou embaixo da figueira lá, se iluminou. Cristo, a mesma coisa, agora falando já, né, aí Jesus. Então, ele também tem um período na Bíblia que ele sai de cena, né, entre os 12 e 30 anos por ali. Aí existem especulações que ele foi para a Índia, né, que ele estudou com outros sábios, enfim. Então, aonde que eu quero chegar? Eu passei uma foto aí para Cláudia, eu pedi para ela postar isso que ela não conseguiu. Ah, eu não consegui. É uma foto que eu recebi na Páscoa, que tem a foto de Cristo, e ele dizendo assim, ó: eu não vim atribuir poder a nenhuma religião. Eu vim para mostrar que o poder está em você. Então, a gente tem que desmistificar essas pessoas, né? Que eles eram humanos como nós, né? Então, o próprio Cristo, uma das falas dele vós sois deuses. Então, ele não falou assim: eu sou Deus e você é o coitadinho. Não, ele falou: vós sois, você é Deus, né? E ele falou também: tudo que eu fiz, né, você pode fazer e ainda muito mais.
Então, tipo assim, ele teve o poder, né, de ressuscitar o cara lá, que já estava, né, lá com mau cheiro, morto há 4 dias, ele ressuscitou o cara. E além de tudo que ele fez, e ele fala que nós temos esse potencial. Então, tipo assim, é hoje? Não, né? Como o Renato falou, a gente está numa caminhada aí de autoconhecimento, de iluminação, né? Talvez demore aí mais alguns aninhos, né? Mais algumas vidinhas, talvez a gente tenha que voltar aqui para atingir esse estado, mas como que fala? A gente vai chegar lá. Então, eu gosto muito de uma fala que diz assim, ó, a gente tem um livre-arbítrio, né, cada um de nós aqui. E a gente pode escolher vários caminhos, mas tem duas coisas que a gente não escolhe. A primeira é que a gente é imortal. Não, se eu dissesse, não, eu não quero ser imortal, vou me matar. Não, mas eu vou continuar sendo imortal, em outra dimensão, de outra forma, né? Então, isso é uma lei do universo, eu não consigo mudar isso. E a segunda lei do universo que eu não consigo mudar é que existe o crescimento. Tudo na natureza está em crescimento. A pedra, a planta está em evolução. Então, tipo assim, cada um de nós aqui vai se iluminar um dia, sabe? Aí, tipo assim, quanto tempo vai demorar? Aí depende do ritmo de cada um, né? E qual que é a ferramenta que o universo usa para isso? É o amor ou a dor, né? Então, tipo assim, se a gente for mais cabeça dura, for mais, né, inflexível, né, a dor o universo vai trazer situações que vai intensificar isso para o nosso crescimento, mas a gente vai crescer. Então, eu acredito muito nisso, que o poder está em nós. Aí tem alguns evangelhos apócrifos, né, que foram tirados da Bíblia, e tem uma visão que fala que esses evangelhos que foram tirados são justamente os que falam disso, que o poder está em nós, né, e que a chave é o autoconhecimento. Então, tipo assim, se o poder está em mim, né, e se eu me autoconhecendo, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de igreja, não preciso de religião, né? É lógico que tudo aponta um caminho, então é importantíssimo. Então, quando eu vou na igreja, então eu sou um ser iluminado, né? Então, quando o Renato nasceu, não foi um Simeão, né, no caso de Cristo, nem um Azita lá no caso do Buda, para dizer que ele estava nascendo um ser iluminado. Quando nasceu a Cláudia, o Darley, o Zé Carlos, o Jair, o Marcos com a Júlia, enfim, quando cada um de nós nasceu, estava nascendo ali um iluminado, potencialmente, né? Agora, se a gente vai fazer essa luz brilhar, aí é conosco. Aí a gente vai na missa, falando agora da Igreja Católica, né? Existem os rituais aí, né, em cada religião, cada linha aí. Então, o padre lá, ele consagra, né, o pão lá, que se transforma no corpo, esse sangue de Cristo. Então, é um ritual ali que ele tem aquele poder e fazer essa comunhão, né, de quem toma aquela Eucaristia com Deus. Só que a cada refeição que eu faço, eu posso tornar aquilo sagrado, sabe? Então, tipo assim, se eu almoço dentro de um shopping, numa praça de alimentação, com aquela, né, zoeira toda ali, aquela bagunça, eu não sinto o sabor de nada que eu ponho na minha boca, né? Então, é uma coisa profana. Mas se eu estou comendo meu arroz com ovo, aqui nesse momento, né? Se eu vejo o sagrado, né, naquele alimento que mantém vivo o meu corpo, que é a morada do meu espírito, é um templo sagrado. Se eu consagro aquele alimento, se eu consagro aquele momento, se naquele momento eu me conecto, eu não preciso ir na igreja para ter essa comunhão com Deus. A minha Eucaristia é o que está no meu prato ali. Aquela salada, é aquele arroz, é o que tiver ali no meu prato. Então, tipo assim, eu acho muito importante a gente ter esse discernimento de que o poder está em mim, o sagrado está em mim, a luz está em mim, pelo menos potencialmente, né? Então, agora cabe a mim alimentar isso, né? E viver isso, né? Mais e mais aí a cada dia. E o caminho, como o Zé Carlos falou aí, é o amor, é o servir, é a unidade, e a gente acaba chegando nisso, sabe? Assim, né? Depois da nossa adolescência, da nossa juventude, do nosso ego aí inflado,
aí os conhecimentos que a gente vai tendo, as experiências que a gente vai tendo, a gente chega, né, nesse consenso. Então, todos os caminhos, né, como o Zé Carlos mesmo falou, todos os caminhos levam a Deus. Só que todos os caminhos convergem para esse caminho, que é do amor, do servir, da unidade, da compaixão. Então, era isso aí. Eu não sei se ficou claro aí para vocês, mas eu acho bacana a gente. Eu gosto muito dessa visão. Eu li um livro recentemente que chama Viver Cristo, Viver Buda. Então, sabe, tem uma analogia assim, né, dos princípios budistas e cristãos, e eles se convergem, né? Como o Renato falou, é a filosofia também. Se a gente falar no estoicismo, muda a nomenclatura só, né? Então, os estoicos falam em virtudes e vícios. E a gente fala em pecado capital, né, na Igreja Católica. E, enfim, muda, né, aí a nominação, mas a mensagem é a mesma. Então, é isso aí. Gratidão. Tadeu, toda essa tua fala nos mostra o tamanho da responsabilidade que temos, né? Eu fico imaginando um ser, um grande ser olhando para nós e dizendo assim, se vocês sabem mesmo tudo isso que vocês estão dizendo, a responsabilidade é grande, não é? Gratidão, viu? Gratidão. Rubens, meu amigo, Tereza, minha querida, que prazer estar com vocês aqui. Chegou a vez de vocês falarem? Obrigado, obrigado. Estão nos ouvindo? Sim. Aí não, tá. Então, o caminho, a verdade e a vida. Alguém aí, eu não recordo os nomes, mas disse, tão simples, né? Tão simples, muito simples. O caminho e a verdade está numa reunião de Jesus com seus apóstolos, em que alguém pergunta a ele, mestre, qual é o maior mandamento? Ele diz, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é igual a esse, e ao próximo como a si mesmo. Aí está posto o caminho e a verdade, para se ganhar a vida. Tão simples, tão difícil. Para nós que já temos alguma escolaridade, tivemos a oportunidade da leitura, de ouvir tantas palestras, de conversar com tanta gente, o entendimento não é fácil. Como disse o Renato agora, é muito difícil, a responsabilidade é muito maior. Mas como passar isso para as pessoas mais simples, as pessoas que querem um entendimento maior? Porque é muito difícil realmente. Para aquela pessoa que mora num barraco, mora numa comunidade, nas dificuldades de hoje, da fome, da dificuldade de tudo, do agasalho, da escola, ficarmos falando para essa gente da verdade, da vida, do caminho, a gente só pode falar para eles do amor, da fraternidade, da reciprocidade de carinho, de amor, de doação, que ninguém tem tudo que não possa receber alguma coisa, ou não tem nada que não possa doar alguma coisa. Então, o caminho e a verdade estão, isso entendimento meu, estão nessas primeiras palavras de Jesus sobre o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque é muito difícil e a gente sabe. Eu ouvi numa palestra curtíssima de um orador que eu estou me tornando fã dele, chamado Haroldo Dutra, em que ele fala que Jesus chamou Ismael, o grande guardião do Brasil, o nosso anjo protetor, e disse para ele, nessa imensidão de terra, eu vou tentar resumir e falar da minha forma, como eu entendi. Nessa imensidão enorme de terra, nós já tem um povo morando lá, mas é um povo muito atrasado, que são os nossos irmãos indígenas. Nós vamos levar para lá os europeus que fracassaram em muitos, os espíritos, claro, para reencarnarem aqui. Os europeus que fracassaram nas cruzadas, nas guerras criadas na Inquisição, quer dizer, tanto movimento fratricida que tivemos na Europa,
muitos, em sua grande maioria, em nome de Deus. Olha só que coisa. E os nossos irmãos negros da África também, que devem muito para a justiça divina, e esse povo vai se miscigenar nessa terra chamada Brasil. E daí a gente percebe muito dessa verdade, ou pelo menos eu creio assim, dessa situação que a gente vive, essa miscigenação. O Brasil é o coração do mundo, que para cá vem gente de todas as partes. Eu acho que não existe um canto neste planeta que não tenha alguém morando no Brasil, que aqui é o refúgio de todos. Eles são encaminhados para cá por sermos realmente o coração do mundo. E vamos continuando nessa toada, vai levar muito tempo e seremos certamente a pátria do Evangelho, que é a grande constituição que devemos seguir. Obrigado, era isso que eu queria falar. Eu queria saber por que aparece só gente na tela, eu não vejo mais ninguém, só nós aqui na tela inteira. Passa Alguém sua tela para o lado, Tereza, que você vê o restante do grupo. pro lado? Como assim? Você toca nela e passa para a sua esquerda, que aparece o restante das pessoas. Acho que ela está no computador, Renato, e como está no Spotlight, aí Ah, ela foi colocada em destaque, não é? eu acho que ela está no celular, pela imagem que está aparecendo aqui. Agora acho que ela acabou caindo. Até porque teve uma hora que o Rubens estava dizendo e o objeto caiu e pareceu ser um celular mesmo. Sim. Mas É, tudo bem. agora eu estou vendo uma pessoa. Bom, não sei, eu consegui comunicar alguma coisa. Então, era isso que eu gostaria Opa, de dizer. Isso aí. traz aprendizado muito Conseguiu grande. sim, Rubens. Conseguiu comunicar sim, com muita clareza e com muita beleza na sua fé. Gratidão por estar conosco. Aliás, gratidão é o maior sentimento que o ser humano pode Poxa ter. vida. Ele supera todos. Gratidão é gratidão. Diz que o gratidão é o sentimento que mais nos aproxima de Deus, né? É isso. Do mesmo jeito que falam do amor incondicional, eu colocaria uma gratidão incondicional. É a que mais nos É aproxima de verdade. Deus. Você está Porque bonitinha a de gente cabelo todo. curtinho, viu, Tereza? Obrigada. Você conseguiu Isso é enxergar o porque resto da turma aí no celular? Conseguiu mudar tua tela? é meu... senão vai sair do ar. É melhor não mexer, porque senão vai sair do ar. Tá bom, Viu, mas E eu, Renato? e eu acabei perdendo vocês aqui e achei de novo. Muito obrigada pela participação. obrigado. Agradecemos, Cláudio. Muito bom Agora participar, é viu? o Darley, Cláudio, ou é o Marcos? Darley vai falar? Eu coloquei você. Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui, né? Eu falei no início, tomei conhecimento desse grupo através do Renato, que me fez um convite, e eu estou aqui ouvindo com atenção, com carinho, acolhendo aí o pensamento, as opiniões de cada um. Então, vou me posicionar também diante daquilo que eu ouvi de vocês, né? Primeiro, eu penso o seguinte, e quando eu falo eu penso, porque não está eu não estou generalizando o meu pensamento, mas é a minha forma de pensar e de entender. Essa última pessoa que falou, estava ele e a esposa, num certo momento essa pessoa falou que da dificuldade que é fazer com que informações como essas cheguem a pessoas mais simples, né? E nesse meu mundo de influência que hoje eu sou na internet, eu percebo que a falta de letramento do nosso povo impede justamente isso, de uma comunicação acessível. Então, quando o início de toda essa conversa nossa hoje, por exemplo, foi a questão, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E daí a gente começou a trabalhar cada uma dessas palavras. E eu disse no início que o meu entendimento de caminho, se a gente pensar que
que Jesus, e de fato Jesus era judeu, os pais de Jesus eram judeus. O cristianismo foi nascer no século II ou até o quinto. Daí se formou como uma religião, mas ele é um desdobramento da religião dos judeus. E se a gente pensar então que o caminho que Jesus menciona não é uma religião, mas um modo de viver com amor, com verdade, com entrega, com paixão, então qualquer pessoa que trilhe o caminho desses valores, mesmo sem nomeá-lo como Cristo, estaria, para mim, se aproximando de Deus. E quando a gente fala que a gente é imagem e semelhança dele, eu entendo também, na minha religiosidade, que é uma manifestação que esse caminho, essa verdade, só acontece no nosso manifestar através das atitudes, do nosso olhar para o outro, né? Eu gosto de falar que o caminho mais curto para a gente ter um contato com Deus é através do outro. Se a gente quer um atalho para conhecer a Deus, vai de encontro ao outro, porque a centelha divina habita no outro, como habita em mim. Então, Deus está presente em cada um de nós, é meu entendimento. E só para me colocar também, a minha religião é católica. Eu sou católico, abracei essa religião e, como eu já fui catequista para crianças, adolescentes e adultos, por mais de 10 anos, sempre me perguntam por que a religião católica? Porque foi a que me deu mais respostas diante daquilo que eu procuro, que tem mais história, e a minha facilidade de acesso ao catolicismo me facilitou, seja por questões de família, de questões de amigos, das pessoas em torno de mim. E eu acredito que um pão para crescer, eu acho que se eu fizer essa pergunta, eu acho que e todo mundo fosse responder, eu acho que a resposta seria quase que unânime. Para um pão crescer, eu posso abrir o forno e ficar mudando ele de forno? Acredito que não, né? Então, foi nessa linha de pensamento, eu falei, eu quero adotar uma religião para dentro daquilo que eu acredito e da que a religião se propõe a, a orientar as pessoas que seguem, crescer nessa fé. Nessa fé que em cada resposta de vocês, a gente vê presente isso. Em nenhum momento alguém deixou de falar que não acredita num Criador, que não acredita num Deus, né? O Renato já citou Buda, já, já foi citado Cristo também, Jesus Cristo, ou foi citado o kardecismo aqui também, que eu não entendo que seja uma religião, mesmo porque a visão deles de Cristo é como um espírito de luz, né? É o espírito mais iluminado que veio até a Terra. Eu falo isso com uma certa propriedade, que meu padrinho de casamento é espírita. E a família dele toda nunca vi uma família assim tão genuína. Os bisavós eram, os avós eram, os pais eram. Ele prega o espiritismo de uma forma muito bonita. E a gente tem riquíssimas conversas. Mas estou me estendendo aqui, mas estou gostando muito da forma como está sendo conduzido, onde todos falam, cada um dá a sua opinião, né? Cada um se coloca. E novamente só tenho a agradecer aí o convite, Renato. Espero poder participar outras vezes, não com tanta frequência quanto eu gostaria, porque a gente tem outros compromissos, mas sempre que o convite chegar para mim, eu vou com prazer dar uma olhadinha e vou, se, tendo o espaço, tendo o tempo, eu vou estar junto com vocês. Tá? E achei muito bacana o início, os 30 minutos iniciais pela condução. Eu não sei o nome das pessoas ainda, né? Mas quem conduziu de uma forma muito bacana e me fez realmente mergulhar nas visitas que eu fiz junto com meu padrinho de casamento e em escolas espíritas, que aqui em São José dos Campos tem, aonde há uma condução inicial para justamente manifestar essa caridade, né, junto às pessoas de forma oracional. Gratidão a todos. Uma honra enorme estar te recebendo.
Existem três formas de você estar junto conosco. Uma delas é você guardar esse link, que vai ser sempre o mesmo. Então, uma quarta-feira que você tem a oportunidade, é só entrar pelo link às 20 horas e você vai estar conosco. A segunda é seguindo o Instagram do Instituto Mais Atitude, é esse o nome, Instituto Mais Atitude, que lá toda semana a gente põe lá um aviso, né? Uma arte, um convite para a egrégora daquela semana. E o Ok. terceiro, se um dia você quiser, você me avisa, eu te mando um convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, que lá também é atualizado. Enfim, então, querendo estar conosco, é uma honra estar te recebendo. Obrigado. Obrigada. Bom, Bem, agora o Marcos, né, com a Júlia, linda Júlia, vai falar, e a gente está se aproximando também do finalzinho. Daqui a pouco eu vou escolher uma pessoa especial para agradecer o nosso bate-papo de hoje, a querida pessoa do Renato. Vai lá, Marcos, primeiro você, depois eu chamo essa pessoa. Quem será? Boa noite. Boa noite. Só seguindo tá muito bom, né? O bate-papo de hoje tá sensacional. É, é bem rápido, assim, de um comentário da minha vivência, né? É uma vivência pessoal, assim, questões de religiões, que eu acho que é muito essa questão da teoria e da prática, né? Acho que é só comentou do ego, né? Então, acho que o ego, a vaidade e o poder, acho que para mim cria muito conflito nesse mundo religioso e tal. E aqui acho que seria uma questão ideal, né? Questão de ser buscador, acho que a egrégora de falar sobre religião e de mergulhar, entender assim, que para mim seria bem interessante, que me encaixa, assim, que me sinto bem, né? É um comentário só que eu queria fazer. E a Júlia quer fazer um comentário, que na verdade ela é ela que quer, né? Mas ela falou para eu fazer também, então. Ela falou que já teve reencarnações, né? Já contou, e que pediu para reencarnar, assim, para evoluir, para uma evolução, né? Ela disse que é umbandista, né? E a entidade dela é a Yansan. É isso, filho? Só queria registrar isso. Ô, Júlia, fiquei muito feliz que você está aqui conosco e que você manifestou o seu sentimento, né? Que Yansan te proteja sempre. Obrigado, boa noite. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Renato, querido, você quer falar ou posso chamar a pessoa para te agradecer? Ou você quer concluir alguma coisa ainda dos seus slides, que não sei se você conseguiu passar todos? Não, mas o que faltava, eu vou deixar no grupo da egrégora, porque faltou colocar ali, né, os muçulmanos, os islã, enfim. É, não- eu acredito que a participação de todos e a colocação respeitosa, amiga, fraterna, isso é o propósito maior alcançado, né? Aí depois amanhã eu ponho lá no grupo os slides, enfim, tá tudo perfeito. Estou muito feliz. Eu também sinto assim e penso assim, que dessa forma se torna cada vez mais rico, né? Quando a Uhum. participação de todos aqui, né? A gente está com 38 pessoas na sala. Se todos pudessem até, né, abrir suas câmeras, falar, a gente ia sentar aqui, ia conversar e cada um ia expor a sua ideia, a sua opinião, o seu sentimento, seu pensamento, e seria cada vez mais rico, mas é assim mesmo que, do jeito que acontece, é como tem que ser, né? E aí eu vou chamar a sua lindíssima, maravilhosa esposa, lógico, eu tô vendo que as filhas estão por aqui também, mas a esposa tá de câmera aberta, né? Então eu vou chamá-la
para fazer o agradecimento, que eu acho que tem que ser ela, né? A minha amiga, minha irmã, carinhosa, sempre tem uma palavra que vem, né, nessa linha do caminho, da verdade, do amor, do serviço. Então tem que ser ela mesmo a te agradecer hoje, né? E vocês estão sempre tão juntos nesse movimento que não poderia ser outra pessoa. Tá bom, minha amiga? Fica à vontade. Primeiro eu quero falar para você, seu Renato, a anfitriã da noite. E assim, esse grupo ele é unido e todos somos um. Mas com certeza a gente sente o amor, o carinho que você tem e que criou laços tão fraternos conosco. Então, eu também agradeço a você, uma noite brilhante, a sua alegria, a sua disposição, aprender, poder falar com liberdade. Eu penso que você é uma pessoa que busca muito isso, ser livre naquilo que você pensa, que você sente, que você faz. E eu tenho certeza que é justamente por isso que a gente está aqui e que hoje, brilhantemente, carinhosamente, você está aqui conosco, sendo a anfitriã da noite. Gratidão, viu, Cláudia? Eu que agradeço. Olha, Renato, até tem um texto muito bonito, só que ele é longo, eu vou acabar não lendo, um texto que eu mesmo escrevi. E que a gente realmente questiona a vida, né? Porque, é óbvio, a gente não tem as respostas, porque, como você falou, o percurso é muito mais importante, porque sempre vai ter mais. Então, eu agradeço ao homem que eu tenho do meu lado, e mais do que isso, ao homem que, aonde quer que vá, tenha uma palavra de incentivo, de apoio, de carinho, de respeito, tentando trazer a vida um pouco acima, né, dos conflitos, dos medos, das angústias. Como o Rubens falou, às vezes você transmitir, né, algo de amor para um grupo de pessoas que ainda sofre muito, que ainda não tem acesso, né, a esse conhecimento, mas que a gente não deixa de tentar. E eu sei que a sua vida, desde que eu te conheço, desde que você entrou para a minha família, você já abraçou, já deu o melhor de si. E é isso, sempre aprendendo. A gente não é perfeito, nenhum de nós, e é por isso que a gente tem a liberdade de falar. Então, agradeço muito ao tema, é um tema de muita reflexão, e ele nos convida, o que fica mesmo é a observação de nós mesmos e o que a gente está fazendo com aquilo que a gente observa. Muitas vezes a gente vê algo a mais, mas ainda percebe que precisa trabalhar para você ser aquele algo a mais. E aí sim é consciência e ninguém tira de você. Que a hora que você realmente consegue ser, você não vai dar um passo atrás, né? Então é sempre para frente. Então a vida é essa bênção. Como disse o José, ela é simples, mas não é nada fácil. Não é que às vezes ela não é nada fácil, até porque a nossa compreensão ainda é muito limitada. Agradeço pelo tema que você trouxe e por todo o bate-papo e pelo seu conhecimento. Um beijo no coração. Gratidão, Inês. Gratidão, minha companheira. Te amo. Também te amo. O nosso querido ursinho carinhoso, que eu não consegui dar boa noite para ele, depois falei assim, ai, dei boa noite para todo mundo, não dei boa noite para o Paulo. O ursinho carinhoso, ele quer falar com você, de presida para presida. Primeiramente, boa noite a todos que eu não tive a oportunidade de cumprimentar, né?
são pessoas novas que que hoje participaram do nosso tema da egrégora, né? E eu vou falar a palavra que o brasileiro fala, começar pelo começo. Então, primeiramente, Cláudia, você é sensacional. Com a sua alegria, certo? Seu modo de conduzir a egrégora foi sensacional. Até o Tadeu falou que devia ter gravado a outra parte, a primeira parte. Então eu vou sugerir para o Renato, né, que coloque você novamente, né, para dar também um descansinho para ele, que eu acho que isso aí, se ele aceitar, que ele é meio vaidoso. Eu conheço o Renato. Então, você conduziu a egrégora muito bem, certo? Quero te parabenizar. Também o Tadeu. O Tadeu é um mestre de conhecimento, né? Então você vê que a gente está cercado sempre de bons princípios, das pessoas que têm muito conhecimento. E hoje eu tive a oportunidade de ouvir o Darley, que eu não, também é a primeira vez que eu vejo, não sei se ele já tinha participado, não estou lembrado, mas é uma pessoa que tem muito conhecimento, né? Então, eu quero agradecer a todos que participaram e ao nosso mestre Renato, né? E ele, como sempre, tem um conhecimento fora de série, coloca bem as palavras. Então, a todos que participaram essa noite, só tenho que agradecer, que eu aprendo muito com vocês, tá? Boa noite a todos. Obrigado, Paulinho. Obrigado. Você sabe o quanto te admiramos pelo exemplo que você é. Para quem não sabe, o Paulo fundou o Instituto Mais Atitude junto do Nivaldo e das respectivas esposas, e eles são um exemplo para nós. Eles são um grande incentivo. Zé Carlos, Obrigado. a tua vibração foi maravilhosa, maravilhosa. São raras oportunidades que eu tenho, né, de acompanhar a vibração inteira, porque quando eu estou conduzindo, a gente está sempre na preocupação, né, de é volume, está vendo, não está vendo, tem gente entrando, não está, enfim, e hoje eu consegui, né, me concentrar na tua vibração e ela foi fantástica. Gratidão mesmo. E, Cláudia, vou me aposentar. Vou me aposentar. Não, não, não. Não, não. Eu tenho que fazer umas aulas ainda. Tem que pegar. Pô, são 4 anos de prática você aqui, o negócio flui tudo certinho. Eu tenho uma hora que eu. Cadê a pessoa que eu tenho que colocar lá? Pô, mas tá tudo certo. A gente Muitíssimo ajuda. obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo. Foi perfeita a tua condução. E algumas pessoas citaram a tua alegria. Isso é muito bacana. Mesmo vivendo com o Denis, você consegue ser feliz assim. Isso não tem preço, hein? Foi muito bom mesmo. Recebi vários amigos aqui que me deixaram assim honrado, né? E é isso, a Egrégora Gratitude toda quarta-feira está aí aberta para receber vocês, para a gente poder aprender juntos, né? Olha, nós tivemos uma vez, sem querer tomar mais o tempo de vocês, mas teve uma vez, a única vez, que um convidado nosso não pôde comparecer, né? E aí, naquela noite, a gente só descobriu porque deu o horário, o cara não aparecia, a gente enrolando e o cara não aparecia, enfim. Vamos colocar, põe na galeria, Cláudia, para todo mundo ficar. Ah, como é que é? Peraí. Eu ponho aqui para você. Me Peraí. ajuda. Pronto, está aqui. Hum. E a gente ia aguardando e o convidado não pôde aparecer. E aí, então, a gente começou a conversar entre a gente. E o Denis e a Cláudia começaram a dar um depoimento, e a conversa foi fluindo, e a gente chorou pra caramba aquela noite, a gente riu bastante, foi uma noite assim, inesquecível, inesquecível, como várias que já tivemos, mas aquela em especial, né, não tinha plano, né, não tinha plano B. E aí isso passou a ser um plano B. Então a gente combinou que toda vez que faltasse alguém, a gente não ia pôr ninguém no lugar e a gente ia tirar aquela noite, né, para ficar
conversando, enfim. Aí ninguém mais faltou. E nunca deixaríamos de fazer, o que é muito importante, né? Fazer as vibrações é essencial e à noite fechar com chave de ouro, seja, a gente já sabe que será um tema bom. E olha que maravilha que a Mas gente né? Salo e Karina, lá de Manaus, a Gisele e o Marcos, lá de Santa Catarina, Filomena de Atibaia, deixa eu ver quem mais é dos interiores aqui. Fernanda. Eu da Suíça. a Thaís lá, tô quase um monte de Cláudio gente. Denis de Biúna, né? O A Davi Odete de José dos Campos, Biúna, o Bahia Odete de também Biúna, de Cláudia Luísa de Biúna. Catarina, O Jair de Florianópolis. o Zé Carlos importado de Caieiras. a Cláudia Paixão está em São José do Rio Preto, Cláudia, é isso? Não, eu estou atendendo hoje em São José do Rio Pardo, Do Rio Pardo, sabia. mas eu me mudei de São José dos Campos, agora eu estou morando em Hortolândia. Muito bom. Então, é isso. A gente tem o Irineu, que é de Deus. O Irineu é lá de cima. Não, Irineu está em Pirapora, é isso, Irineu? Sou, mas quem não é, né? Tudo bom, pessoal? Não, eu tô voltando para São Paulo e estou ficando meio lá em Bom Jesus dos Perdões. Aí eu fui perdoado e perdoei. Então, estamos meio lá, meio cá. Daqui a pouco eu estou mais para cá de novo, pelo jeito. Filomena está em Atibaia. A Renata, que é minha filha, que está se despedindo aí, está lá em Piauí, em Barra Grande. Tem a Gisele, né? Oi? A Gisele. A Gisele está em Joinville. Deixa eu ver quem mais. Bom, é a Joana Dark lá do Espírito Santo. A mulher tem nome de santa e mora no Espírito Santo. É muita santidade, eu gosto. E Renato, o chat também bombou hoje. Tem lá algumas reflexões, alguns posicionamentos que aí dá para ler depois e a gente com calma e você ainda refletir mais e dividir mais aí, porque a Filomena, outras pessoas todas comentaram ali, só que não dá conta, né, de ler e o pessoal falar e não dá tempo, mas está tudo lá no chat. Está sendo gravado. Zé, eu mando para você, tá? A gravação, tudo, e é isso. Acho que a gente já esticou muito aí, o pessoal quer ir descansar. Não acendeu a fogueira, né? Vai ter que encerrar logo. Não dá para ficar a noite inteira. A semana que vem é a Catiúcia, que estava conosco aqui até agora há pouco, que é de lá de Cuiabá, que dirige lá um Instituto Ser em Comum. Ser em Comum. Faz um trabalho fantástico, uma mulher de uma inteligência, de uma espiritualidade gigante. E, Júlia, no dia 28 de maio, vem um rapaz falar a história da Umbanda, então você vai adorar. Sim. Tá? No dia 28 de maio. Então, os próximos encontros prometem muito. Gente, um beijo enorme no coração de vocês. Tchau, boa noite. Beijo a todos. Boa noite. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Obrigado pelo convite. Boa noite, Boa parabéns, noite. Zé. Boa Parabéns, noite, Renato. pessoal. Obrigado aí. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada. Gratidão. Boa noite a todos. Dalvinha, Dalvinha. Boa noite, Dalvinha, amanhã na pessoal. escola, hein, Dalva? Na escola amanhã, hein? Amanhã, tá bom. Boa noite, gente. Amanhã na escola. Bolo na escola amanhã, Renato. Boa noite, boa noite. Bolo na escola amanhã, hein, Renato? Bolo na escola.